Jesus falou uma coisa que, para nós, na sociedade de hoje, nos soa bem. O que ele disse foi: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Mas o que é que Jesus quis dizer com isso? E como é que nós podemos fazer tal julgamento? Eu quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus e te convidar a abrir a sua Bíblia, se você puder, em João, Evangelho de João. Segundas, quartas e sextas nós estamos meditando no Evangelho de João, porque se é a primeira vez que você está chegando por aqui, mais do que bem-vindo. 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, estamos caminhando no Novo Testamento. Terça e quinta nós participamos da leitura dos Salmos e no sábado a professora Vânia tem o devocional conosco num livro profético do Antigo Testamento e ela está no livro do profeta Jeremias. Vamos abrir em João, portanto, capítulo 7. Vamos estar lendo do versículo 19 ao versículo 30. Portanto, João 7, 19, o texto diz o seguinte: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tem demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. E se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Pois bem, mais um texto aqui que Jesus está sendo confrontado ali no templo em Jerusalém. Aqui claramente ele está falando, se referindo a um milagre que ele efetuou na vida de um homem, né, que ele curou, trouxe a perfeição, e os judeus procuravam matá-lo. Interessante que alguns disseram: você tem demônio, porque quem é que está te procurando matar? Logo o texto depois dizia que não é este o que procuram matar, ou seja, era explícito que havia um grupo já interessado que Jesus, desaparecesse do mapa, como nós dizemos, né? No versículo 30, onde nós terminamos, a palavra diz que ninguém pôde lançar mão dele, ou seja, não puderam prender para matar, porque não era chegada a sua hora. Mas vamos nos focar naquilo que me chamou a atenção neste texto, e eu gostaria de compartilhar com você no versículo 24. Jesus diz: olha, não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. E esta palavra nos soa muito bem na cultura de hoje, porque nós culturalmente não aceitamos o julgamento um dos outros, que ninguém tenha a sua opinião, ou na verdade, conclusivamente, ou seja, nos julgando se somos isso ou somos aquilo. Não aceitamos culturalmente mais o julgamento, e agora em julgar aos outros nós somos cuidadosos no que falamos, porque exatamente por causa desta percepção negativa da questão de julgar as outras pessoas. E nós dizemos, principalmente, não venha julgar sem conhecimento. E, na maioria dos casos, é este o problema do julgar, não é? Não é porque alguém encontrou verdadeiramente culpa, mas segundo a aparência. Não é porque eu sou assim que significa que eu não esteja na fé. E nós temos várias discussões e pensamentos sobre essa questão da aparência. Mas o que Jesus estava falando aqui não tem nada a ver com a realidade da nossa cultura de hoje. O que ele estava falando aqui, você leu comigo, ele tinha curado alguém no dia de sábado,
E os judeus estavam perseguindo ele, estavam chateados, estavam irritados com ele por causa disso. E ele fez uma colocação para eles em resposta. Ele diz, olha, quando um menino chega no dia de ser circuncidado, o que vocês fazem? A circuncisão é para ser feita, e se cair o dia num sábado, vocês circuncidam ou não circuncidam este menino, este varão? E a verdade é que eles o faziam. Então ele disse, vocês quebrantam a lei de Moisés para cumprir este mandamento. Porque quebrantam o sábado para cumprir este mandamento. Então ele disse, vocês então não julguem, vocês estão julgando uma coisa de um jeito e a mim do outro, porque o que eu fiz não foi só circuncidar, não foi só um gesto, um cumprimento de algo cerimonial, que amanhã podia ser feito, no sentido de que ele seria participante do pacto israelita através da circuncisão. Mas vocês não deixaram passar, mesmo que fosse num sábado, como eu deixaria passar um homem que estava escravizado numa enfermidade de o curá-lo. Então, Jesus fez essa comparação e colocou em rosto deles que eles estavam julgando, cumprindo a lei, a sua religiosidade, segundo uma leitura de aparência e não da reta justiça de Deus. Agora, quando eu li isso, eu digo, tá bem, eu entendo, é muito mais forte a cura, muito mais importante, muito mais abençoador para a vida daquele que recebe a cura do que a circuncisão, até porque, não a circuncisão como pacto, mas o dia, podia, como eu disse, ser no dia seguinte, enfim. Mas o fato aqui que me ainda fez questionar este texto é o seguinte, como é que a gente discerne? Quando nós estamos julgando pela aparência e não pela reta justiça de Deus. Quando eu digo, como eu disse, no sentido cultural, até mesmo aí, alguns de nós vamos dizer, olha, não importa ter cabelo assim ou assado, vestir roupa assim assado, ser tatuado ou não ser, ir para aquele lugar ou deixar de ir, ter trabalho assim ou ter... Enfim, todas as escolhas da nossa vida, muitos de nós no meio evangélico dizemos, isso não importa, você está julgando segundo a aparência. Mas eu pergunto, será que a Bíblia não nos dá entendimento para discernir entre o que é aparência e o que é a reta justiça de Deus? E aonde nestas coisas nós pesamos? E como é que nós podemos saber o que é aparência? Ou melhor ainda, saber aonde está a reta justiça de Deus nas coisas que nós julgamos? Porque a Bíblia Sagrada nos manda sim julgar, para discernir o que é certo e errado. Alguém só pode discernir julgando a situação, né? Quando nós temos uma dúvida sobre será que nós podemos fazer isso ou não podemos? Nós temos que julgar esta situação, esta pergunta, diante daquilo que nós conhecemos de Deus. E nós só conhecemos sobre Deus na Bíblia Sagrada. Então nós temos que avaliar, é a mesma coisa que os judeus viveram aqui, o que eles tinham em suas mãos era a lei. A lei. E eles cumpriam a lei. Aí Jesus agora mostrou para eles que do mesmo jeito que eles, num certo sentido, cumpriam, eles falhavam com a lei, como ele também cumpria e falhou. Mas em falhar aqui, ele estava, em verdade, cumprindo a reta justiça de Deus. Ou seja, há algo de Deus que é ainda mais alto, mais profundo do que a lei no sentido religioso. A lei, ela expressa a justiça de Deus. Quando Deus diz para não roubar, quando Deus diz que o povo, quando houvesse uma questão de roubo, pagasse de volta 4 vezes, ou qualquer outra colocação da lei a nível da justiça, você encontra na lei escrita a moral de Deus, a justiça de Deus sendo ensinada ao seu povo. Mas nós vamos perceber quando Jesus fala que ele esclarece, e o Sermão da Montanha é lindo nesse sentido, ele traz uma visão muito superior, muito de cima da realidade da lei. Ele diz, lembra que a lei falava isso? Eu, porém, vos digo. E este, porém, vos digo, mostra para nós que a visão de Deus, ela é mais ampla, aleluia, e mais profunda. Num lado, parece que a lei se torna mais rigorosa, porque antes o problema estava em adulterar, estou fazendo um paralelo com o Sermão da Montanha. Era adulterar, agora ele diz, se alguém olhar, cobiçar no seu coração, já está pecando. Então, aparentemente, esta visão de Deus, da reta justiça de Deus, parece que faz a lei ainda mais pesada do que ela já era para o povo de Israel.
Por outro lado, ela faz como aqui, permitindo que Jesus pudesse curar este homem num dia que era sagrado pela lei não fazer obra alguma. Então, aonde está a reta justiça de Deus? Aonde nós conhecemos a reta justiça de Deus? Como nós saberemos de escritura para escritura, de versículo para versículo, se ambos há de lei para lei, como é que nós vamos discernir tal coisa? E a minha resposta que eu encontrei no meu coração, observando isso diante da palavra, é em conhecer a Deus. Jesus disse para estes homens, no versículo 28, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou, mas eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e vocês não o conhecem. Ele diz, o qual vós não conheceis. Jesus não foi a primeira vez que ele falou isso para o povo, mas ele mais uma vez disse isso, vocês não conhecem o Pai. E claro que dizer que eles não conhecem no sentido de ver o rosto ou estar na presença real de Deus, isso é óbvio, porque todos são humanos ali e havia este sentimento bíblico, né? Que ninguém poderia ver a Deus e viver. Lembra, até Moisés falou, jamais eu poderia ver ao Senhor e permanecer vivo. Então, este conhecer a Deus aqui não significa somente a questão de ter visto a Deus cara a cara, mas de conhecer profundamente quem Deus é. E Jesus, uma e outra vez, expressou isso para aquele povo. Vocês pensam que conhecem a Deus por causa da palavra, por causa da lei, mas vocês não conhecem, porque se vocês conhecessem, é o que ele sempre repete, se vocês conhecessem, vocês não estariam fazendo isso comigo. Por quê? Porque a reta justiça de Deus, aleluia, a palavra de Deus, ela nos faz conhecer a Deus. E esta é a dimensão que sai do legalismo. Tem gente que chama legalismo coisa que não é legalismo. Mas a verdadeira busca nossa como crentes não é fugir da lei, porque quem deu a lei foi Deus. Quem deu o sermão da montanha, que trouxe um nível de profundidade ainda maior a esta lei, foi Jesus, o Cordeiro que veio. Mas aqui nós estamos olhando, buscando a reta justiça de Deus, de um Deus que nós só conhecemos pela palavra, mas é pela palavra que nós devemos buscar conhecer a Ele. Não só as regras, não só a, entre aspas, teologia, mas a Ele, por trás das histórias, por trás de como Deus age, por trás da própria lei. Quando nós juntamos esta visão como um todo, como uma única revelação, mesmo que tenha sido progressivamente trazida para nós como seres humanos, nós vamos começar a entender, a conhecer a Deus. E este é um mistério muito lindo e maravilhoso. Que Deus nos ajude, porque verdadeiramente é uma jornada. Todos nós estamos em parte dela. Alguns um pouquinho mais para frente do que outros, outros um pouquinho mais para trás. Não importa. O importante é que nós não sejamos legalistas neste sentido, não desprezando a lei de Deus. Não, a lei moral de Deus sempre permanece. Aleluia! Mas no sentido de que nós conheçamos a Deus pela lei, pelos pactos, por Jesus Cristo, pelas promessas vindouras, por aquilo que Ele fez, pelas vezes que Ele perdoou, pelas vezes que Ele, como aqui, quebrou a lei, tudo aquilo que Ele faz, aleluia, todos o seu movimento, o seu mover para com o ser humano, desde o Éden até o fim da revelação em Apocalipse, revelam para nós o conhecimento da pessoa de Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos claramente que o nosso Deus é um Deus de justiça. O amor e a justiça trabalham juntos na pessoa de Deus. Um atributo não trai o outro, não fere o outro, mas junto trabalha nessa dimensão de um Deus perfeito, o qual é o Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, aleluia, nessa jornada de conhecê-lo e nos ajude a não cair como estes em falácias, não é? Em pormenores que não estão de acordo com a justiça de Deus. Volto a dizer, esta palavra não desfaz da verdade. Nós temos que obedecer o que é explícito de Deus. E Deus, deixa eu terminar com isso para que fique bem claro, não passa a mão sobre o pecado e vaidade e o amor das coisas pelo mundo, irmãos. Está claro, explícito na Bíblia.
As coisas do mundo não são de Deus. Ele diz, filhinhos, vocês são de Deus e todo o mundo está no maligno. Então nós não estamos falando que o que é do mundo é correto, não. Aleluia. Mas nós estamos falando que para entender o que é de Deus. Amém. Nós precisamos conhecer o próprio Deus e o conhecer da reta justiça vem do conhecimento pessoal dele, que transcende a lei em si, mas nos leva a uma dimensão muito especial que ele permitiu para nós. Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.